Assembleia Geral, muito boa tarde. O Governo assumiu pela primeira vez que a economia nacional vai entrar em recessão já este ano. O desemprego também vai disparar para os 11,2%, enquanto o consumo e o investimento vão continuar em queda. É este o quadro traçado para a economia portuguesa no Programa de Estabilidade e Crescimento que foi ontem entregue na Assembleia da República. Além de trazer mais austeridade, o PEC 4 revela aquilo que o país já sabia, que a recessão veio para ficar e já este ano o Governo assume, mas de forma bastante otimista, depois de no Orçamento do Estado apresentado em outubro ter previsto um crescimento de 0,2%, agora fala numa contração de 0,9% e no regresso ao crescimento no próximo ano. Expectativas que contrastam com as análises das instituições internacionais. A Comissão 1%, a OCDE fala em 1,1%, a previsão do Banco de Portugal é de 1,3% e a do FMI 1,4%. Previsões que, apesar de negativas, ainda não contam com este pacote extra de medidas, o que pode significar um agravamento dos números. E se o PIB contrai, a economia real ressente-se. O consumo privado, por exemplo, vai ter um comportamento negativo em 2011 e 2012. O mesmo acontece com o investimento. A inflação vai situar-se, segundo o Governo, nos 2,7% este ano, recuando para 2,1% no próximo. Os números mais impressionantes vêm do desemprego. 11,2% é a taxa apontada para este ano, um valor que pode cair para os 10,8% no próximo. Isto significa que em 2011 vão ser destruídos 30 mil empregos. Quando a taxa atingir os 11,2%, haverá no país 624 mil pessoas sem trabalho, numa luta difícil agravada pelo peso da dívida das administrações públicas, que vai chegar aos 87,9% do produto interno bruto. Depois do polémico documento ter chegado ao final da tarde de ontem ao Parlamento, foram conhecidas mais medidas, mais cortes na saúde e na educação e mais flexibilidade laboral. O aumento do preço dos transportes e a extinção de mais de 900 cargos de chefia no Estado. Pontos que vão ser discutidos já amanhã, num dia em que Portugal vai estar de olhos postos na Assembleia da República. O malfadado PEC 4 chegou na segunda-feira à tarde ao Parlamento para ser discutido e votado na próxima quarta. No documento há algumas novidades, como o corte de 15% nas chefias da Administração Central. No total serão extinguidos cerca de 991 cargos. O Governo quer ainda desincentivar o endividamento excessivo das famílias e, como tal, prepara-se para acabar com as deduções no IRS dos novos créditos à habitação. Para os contribuintes que já têm crédito para comprar casa, tudo fica na mesma. E se de um lado se corta nas deduções fiscais, no outro aumenta-se os transportes e os espaços sociais. Uma subida que vai refletir-se numa poupança de 0,1% do PIB, mas que afetará sobretudo o bolso dos portugueses. Também a saúde e a educação vão sofrer novos cortes. Em 2012 e 2013, o Governo quer poupar 450 milhões de euros e, por isso, vai reorganizar e racionalizar as escolas. Na saúde, os hospitais-empresa vão ver diminuídos os seus custos operacionais, o que pode pôr em causa a qualidade e o acesso aos cuidados de saúde. Em causa poderá estar também o salário mínimo. O Governo compromete-se a avaliar a situação económica e o compromisso dos 500 euros pode cair por terra. Quanto às pensões, as mais baixas verão um ligeiro aumento e as superiores a 1.500 euros sofrem cortes semelhantes à função pública. Agora, resta mesmo saber se estas medidas vão entrar em ação, já que o apetite da oposição é chumbá-las. As novas medidas do PEC 4 são o tema da discussão esta tarde no Assembleia Geral. Já sabe que contamos com a sua opinião e para isso terá apenas de ligar para o 213236898. Se preferir, pode enviar o seu comentário para assembleiageral@económico.pt. Ficamos então a aguardar pela sua opinião. Hoje, para analisar este tema, como habitualmente às terças-feiras, Vasco Campilho. Vasco, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade para estares aqui
aqui no Assembleia Geral. Começamos então por esta revisão do cenário macroeconómico feito ontem pelo Executivo, neste PEC 4 que foi ontem conhecido. De resto, pela primeira vez o Executivo admite uma recessão em Portugal de 0,9% do PIB durante vários meses. Reiterou que o país ia crescer contra todas as previsões de instituições nacionais e internacionais. Agora finalmente dá a mão à palmatória. Sim, já vem tarde e revela aqui alguma... quer dizer, revela que as bases sobre as quais foi feito o exercício do Orçamento de 2011 eram bases irrealistas, como aliás tinha sido apontado desde o início. Portanto, neste momento estamos com este PEC a encarar um ajustamento face àquilo que era as previsões para 2011 do Orçamento, que foi, relembramos-lo, aprovado há menos de 3 meses. Esse ajustamento é da ordem de 2 mil milhões de euros. 2 mil milhões de euros, para ter uma ideia, foi aquilo que se foi buscar ao fundo da PT. São dois submarinos, é muito dinheiro. Isto em 3 ou 4 meses já temos um novo buraco de 2 mil milhões de euros. Temos um orçamento completamente desatualizado. Exatamente, quer dizer... Feito há 4 ou 5 meses. Exato. E que já não serve de base para governar o país. Um orçamento que era suposto ser a tábua de salvação, e relembramos da dramatização excessiva que foi feita na altura em torno da aprovação desse documento essencial para o país. Ora, hoje o que vemos é que as bases sobre as quais se foi feito o orçamento eram completamente irrealistas, que, tal como todas as instituições o previam, o próprio Governo é obrigado a prever que Portugal vai entrar em recessão, aliás, já estará em recessão, e, portanto, há aqui a necessidade de medidas adicionais. Ora, isso coloca um problema muito grave à comunidade portuguesa como um todo. É que não se trata apenas de saber se as medidas são boas ou não são, se são justas ou não são, se são necessárias ou não são. Trata-se também de saber qual é a credibilidade de quem as propõe para as aplicar. Aqui, mais uma vez, cai em descrédito a imagem do Executivo, tanto a nível interno como a nível externo. Sim, neste momento a credibilidade que agrava ainda mais esta crise de confiança que existe relativamente é muito limitada. Exatamente. Nós temos uma situação em que um governo se foi comprometer numa cimeira europeia com um conjunto de medidas, que depois chegou ao país dizendo mas isto afinal pode ser negociado, e depois temos o próprio líder do Eurogrupo a dizer, bem, os senhores comprometeram-se, portanto pensamos que não há aqui nada para negociar. O que é facto é que a palavra de Portugal foi empenhada por quem não tinha autoridade para a empenhar, porque num governo minoritário não tem apoio parlamentar para medidas desta natureza, se não o negociar previamente. E portanto... Falhou. Nesse aspecto, ao passar essa fase... houve uma falha formal de grande gravidade, não é? Quer dizer, ultrapassaram-se todos os procedimentos democráticos, e essa falha formal ficam dúvidas sobre se não seria intencional, isto é, se não haveria aqui alguma intenção de facto, provocar esta crise política. Temos ainda ontem, com esta entrega do PEC 4 na Assembleia da República, ficámos a conhecer algumas das medidas, para além daquelas que tinham sido já anunciadas, como, por exemplo, o corte de 15% nas chefias da Administração Central, o que no total serão extintos cerca de 991 cargos. Várias vezes a oposição criticou o Executivo por não cortar na máquina do Estado. Este é o corte que a oposição procurava? Eu penso que o corte das chefias a verificar-se, e vejamos que já houve anúncios nessa área, até ainda no anterior governo, e que depois não se concretizaram, o corte nas chefias penso que é positivo. Agora, a questão da estrutura do Estado vai para além da redução de cargos de chefia. Vai também para a questão da redução de estruturas, e nesse aspecto ainda não vimos nada de concreto relativamente a anúncios que já foram feitos pelo Governo. E falamos na extinção de fundações, de institutos públicos. Exato, temos aqui, digamos, uma estrutura concêntrica em que temos a estrutura, a administração central do Estado, onde porventura será onde há menos margem para se fazer esse tipo de reduções, mas há depois uma miríade de instituições muito pouco transparentes, desde os institutos às fundações, ao próprio setor empresarial do Estado, onde houve uma desmultiplicação de empresas nos últimos anos. E aí há muita despesa escondida, há muita ineficiência onde é preciso cortar. E é sempre com algum espanto que os portugueses verificam
que na hora de pedir sacrifícios, em vez de se atacar nessa máquina, em vez de se atacar nessa ineficiência, se ataca sempre nas transferências sociais e nos serviços públicos que são dados aos cidadãos. Mas a subida do preço nos transportes, mais uma vez, é uma medida que vai ao bolso dos portugueses. Completamente. É uma medida que tem a ver com o facto de nós termos, de há muitos anos a esta parte, um setor empresarial nos transportes descapitalizado. O Estado não tem pago atempadamente as indenizações compensatórias de serviço público que deve às empresas públicas de transportes. Por outro lado, também não lhes permite fazer as atualizações correspondentes dos tarifários e agora, quando já não pode pagar porque não tem dinheiro, vai levá-las a fazer aumentos que são quantificados em 0,1% do PIB, mas que muito provavelmente serão muito mais do que 0,1% das tarifas, e isso, naturalmente, num ano em que os rendimentos dos portugueses estão a baixar, em que o desemprego está a subir, em que os impostos estão a aumentar, é mais uma machadada no orçamento das famílias que vai ser certamente difícil de suportar. Em causa com este PEC 4 poderá também estar o aumento do salário mínimo. De forma faseada, mas que até ao final do ano deveria atingir os 500 euros, é outra meta que está posta em causa e que, mais uma vez, afeta os mais desprotegidos da sociedade portuguesa. Certo. Eu, quanto ao aumento do salário mínimo, devo dizer que num momento onde o desemprego está a aumentar bastante, me parece que deve ser com alguma cautela que se encara o aumento do salário mínimo. Isto porque, sem desprimor das pessoas que, de facto, vivem do salário mínimo e que passam muitas dificuldades, porque ele é claramente insuficiente para a maioria das famílias portuguesas, a verdade é que qualquer aumento do salário mínimo numa conjuntura recessiva pode atirar para o desemprego ou impedir de chegar ao emprego pessoas que estão naquela margem, pessoas com baixas qualificações e que têm muita dificuldade em obter emprego. Portanto, mas é preocupante quando o Governo revê também alta a taxa média, as previsões da taxa média anual de inflação. Exatamente. Não, isso é uma situação aqui em que o rendimento dos portugueses está sob pressão. Repare, nós vamos ter, o que está previsto aqui é uma inflação de 2,7%. Os salários estão congelados ou em redução, nomeadamente na administração pública, que depois dá um sinal para o resto do mercado de trabalho. Portanto, estamos a falar aqui de reduções de rendimento real da ordem dos 3%, 4%, muito provavelmente em média. E isso também se aplica, evidentemente, às pessoas que têm salário mínimo. Portanto, claro, os portugueses vão passar um momento muito difícil. Agora, é preciso também que se entenda que este momento muito difícil é resultante não de 1, nem de 2, nem de 3 anos de erros, mas sim de 15 anos ou mais de políticas, de políticas erradas, de políticas económicas que levaram o país para uma rota de insustentabilidade. Porque basicamente o que tivemos foi um Estado a crescer, tanto nos seus consumos internos como nas suas transferências sociais, acima daquilo que a economia crescia. E tivemos uma economia a crescer à base de consumo mais do que à base de produção. Não é? Portanto, o erro esteve tanto do lado público como do privado, mas como é evidente, a governação tem uma responsabilidade particular porque deu os incentivos também para esse desequilíbrio do lado da economia real. Ora bem, e isso chegou ao fim. Chegou ao fim neste último ano. A história dos sucessivos PECs tem sido a história do reconhecimento tácito do falhanço da governação socialista. Portanto, este PEC é o culminar desse reconhecimento, quando até o mesmo partido que há 6 meses fazia cavalo de batalha da saúde gratuita e da educação para todos, agora está a cortar claramente na saúde e na educação, à vista de todos. Penso que isso demonstra bem o desnorte em que chegamos. E esse desnorte exige uma clarificação política e que espero que aconteça muito rapidamente. Amanhã é o dia D, este PEC 4, com todas estas medidas e com esta revisão do cenário macroeconómico, vai à discussão e a debate na Assembleia da República. Vai ser um dia muito complicado para o Governo Socialista.